pintar o cabelo, começa... Tu vê, pô, esse cara tá ganhando dinheiro. É ou não é? Não é não? Brincadeira, gente, brincadeira. Pastor não faz essas coisas, não. Preparados para ouvir a palavra de Deus? Empolgados para isso? É importante, quando a gente fica empolgado, com sede, com vontade, significa que o nosso espírito, nossa mente, nosso coração está aberto para receber. Isso é importante. Vamos começar hoje uma minissérie, né? Eles vão colocar o nome ali. Vou ter 2 capítulos apenas, começo hoje, termino no domingo que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de adoração, mas deixa eu antes, para que você não crie uma expectativa errada, eu não vou falar da adoração no sentido completo dela, porque é muito grande, não daria para falar isso em 2 domingos apenas. Falar de adoração, a gente precisaria de, além da parte teórica, ter um momento prático também, entender tudo que significa o adorar. Eu vou pegar apenas um foco da adoração relacionado à nossa última série que nós fizemos aqui no domingo da manhã. Alguém lembra qual foi a última série do domingo da manhã? O Mover do Espírito, muito bom. Que para mim foi uma das melhores séries que já tivemos aqui. Tivemos outras tão boas quanto, mas essa foi uma das que está no topo. Tive a oportunidade de ter uma participação singela nessa série, que fala a respeito do mover do Espírito Santo atuando na nossa vida. E eu quero falar da adoração nesse contexto. Na adoração do contexto do mover do Espírito, na adoração em Espírito. Então é nesse contexto que eu vou querer estar falando aí nesses 2 domingos. Hoje eu vou estar falando a respeito de um texto bem específico da adoração do Novo Testamento, da que a gente estamos hoje. E no domingo que vem eu vou falar de uma questão mais histórica, adoração do Velho Testamento, e comparar com o que eu vou estar falando hoje. Beleza? Entenderam o que vai ser? Então abre sua Bíblia comigo em João 4, texto clássico para falar desse assunto. Vamos ler o versículo 23 e o 24 para começar aqui. João 4, 23 e o 24. Fala assim, ó, aquele texto bem clássico, é bem conhecido, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, através da sua palavra. Deus, abrimos os nossos ouvidos, Pai, estamos atentos, Senhor, para reter tudo que o Senhor nos ensinar nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Adoração, eu disse que eu não vou falar no contexto geral, mas pelo menos eu vou definir o que é adoração, né? A adoração, ela vai muito além de música, né? Muito além de louvor, embora de manhã, hoje eu não sei se você percebe, quando no louvor, se você ficar só mesmo na adoração, eu fico na adoração também, mas eu fico muito atento, não sei se é porque eu toco um pouco contrabaixo, mas eu fico muito atento na melodia em si, na nota, como é tocado. O grafite está aí não, né? Se ele não está aí, eu posso falar. Tá não. Brincou na batera hoje. Se ele tivesse aqui, eu não ia falar. Mas como ele não está, meu irmão, e essa parada aí, entendeu? Então, se aqui... Aí eu fiquei pensando ali, um momento ali, se de manhã aqui, estava redondinho, o solozinho, cada som no seu lugar, você ouvia, eu presto atenção ali, o teclado de vez em quando fazia, plim. Pô, se aqui foi essa bênção, imagina no céu, a adoração lá. Imagina como eu tenho a esperança de no céu conseguir cantar certo, né? Que a gente vai estar um corpo glorificado, tinha aquela coisa toda, novo, então eu tenho esperança de lá, fazer igual o Renan aqui, dar uns gritos, mas aqui ainda não dá. Mas se aqui já é bonito, aquela nota tudo certinha, se você fica aqui, ó, imagina lá a adoração. E a única coisa que nós podemos levar aqui da terra, nem o nosso corpo a gente leva, o nosso corpo vai ser transformado. Carro a gente não leva, casa não leva, esposa a gente não leva nada para o céu. Embora a gente vai estar lá com a nossa esposa, mas em outro contexto. Agora, uma coisa que daqui da terra a gente vai estar fazendo igualzinho ou melhor no céu é a nossa adoração. Isso vai continuar. Então aqui é como se fosse um treinamento. Eu não sei se você já fez algum curso técnico, eu fiz. Na aeronáutica eu fiz um curso técnico lá para fazer peça para aviação. Na escola, enquanto você está aprendendo teórica e prática,
cria uma certa ansiedade de aplicar aqueles conhecimentos teóricos na prática, depois que a gente se forma lá, de fato pegar uma peça de verdade, pô, essa peça que eu estou fazendo de fato vai entrar no avião, vai voar, tal. Então a gente cria aquela coisa do querer fazer aquilo. Acabou que eu fiquei fora de função, não fiz peça nenhuma, mas quando você faz um negócio técnico, você quer aplicar aqueles conhecimentos. E aqui na Terra, com relação à adoração, é mais ou menos isso. Aqui é como se fosse uma escola, a gente está aprendendo, a gente está nessa caminhada do que é adorar, a gente vai treinando, porque no céu isso vai ser de forma constante. Se eu não sou um adorador aqui na terra, o que eu vou fazer no céu? Você consegue perceber isso? Se aqui na terra eu não gosto de abrir a minha boca para engrandecer o nome do Senhor, é melhor ir para outro lugar. Porque aqui na verdade é um estágio, é um treinamento para o que eu vou fazer no céu. E a adoração ela vai muito mais do que esse momento de louvor, embora isso faça parte da adoração. Mas adorar primeiro ela parte de um ponto de que você precisa conhecer. Isso, um estudo antropológico diz que todo ser humano adora. Até o camarada que é ateu, porque a adoração ela não se prende a uma divindade. Todo ser humano adora alguma coisa. Agora, como adora ou quem adora é que vai fazer a diferença. Jesus certa vez falou, você não pode adorar a dois senhores. Tem versões que fala servir, mas servir é uma das traduções para a palavra adorar. Adorar é homenagear, é você servir, é você prestar culto, é você honrar. Então a adoração é muito extenso. Então Jesus fala, você não pode adorar a dois senhores. Adorar a Deus e adorar a Mamon. Ele está falando do Deus do dinheiro, as finanças. Está querendo dizer isso. Você se prender, ter amor ao dinheiro. Ou seja, você pode adorar alguma coisa também física, material. Sempre o ser humano adora alguma coisa. Então isso já está intrínseco aqui dentro do ser humano. Agora, quem você adora é a questão. Então adorar, conheceu a Deus que você adora. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que ter um espírito, adorar a Deus em espírito. Então um espírito morto pode adorar? Não, está morto. Então a primeira coisa também, além de conhecer a Deus, é ter um espírito recriado, é nascer de novo, é ser uma nova criatura, é aceitar Jesus. Então você aceitou Jesus, é uma nova criatura, conhece o Deus que você serve, você pode adorar esse Deus. Então adorar a Ele como? Falando coisas bonitas, homenageando, lembrando das coisas que Ele fez na sua vida e fez na humanidade. Então é a forma de você adorar. Você pode adorar Ele com os seus gestos. Você levanta a mão, você se curva, você aplaude, você adora o Senhor de forma espontânea. Não simplesmente porque Deus mandou você levantar a mão, ou porque o ministro mandou, mas porque você quer, você está afim, você está feliz por tudo que Deus fez, aí você levanta a mão, você aplaude, é uma coisa sua, a adoração é uma coisa sua. Ah, mas eu posso adorar a Deus ajoelhando? Se você quiser, faça. O importante é você fazer algo para Ele. Então a adoração ela é isso, conhecer a Deus, falar, homenagear, obedecer. Muitas das vezes Jesus falava, você diz que me ama, mas só me amam aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, às vezes, se você não obedece ao teu pai, se uma criança não obedece ao pai, por mais que fale coisas para ele, aquelas coisas que está falando é de boca para fora, né? Está falando coisas que não tem. Enfim, a adoração é muito amplo. Perceberam que a adoração é muito mais do que cantar uma música? Na verdade, é viver uma vida de adoração. Uma vida que conhece a Deus, uma vida que... Mas não é isso que eu vou falar, é só para que você tenha uma noção. Eu não posso falar de adoração sem entrar nesse ponto. Eu quero me focar nesse texto que nós acabamos de ler, de João 4. Amém? A palavra que traduz a adoração é aquela ali, ó. Adorare. Aquilo vem do latim. Bonito, né? Foi eu que escolhi esse nome aí. Eu nunca escolho, mas dessa vez foi eu que escolhi. A galera me ajudou lá, conectados, mas eu falei, pô, vamos botar um nome sem ser inglês, porque inglês ninguém, né? Chega do inglês, vamos botar. Aí escolhemos isso daí, ó. Adorare. Vem do latim, e essa palavra significa orar, rogar, venerar, prestar culto, homenagear. E quando Jesus fala assim, ó, adorai em espírito e em verdade, já vou entrar no texto, só para você se situar. Em verdade, gente, tem duas, eu não vou falar da parte da verdade, eu vou falar só do adorar em espírito, linkando lá com o mover do espírito. Mas adorar em verdade pode ter dois sentidos que a gente pode interpretar sem nenhum problema. O sentido subjetivo, adorar em verdade, de forma verdadeira, sem fingimento. Estou sendo verdadeiro na minha adoração. Eu não estou fingindo. Isso é algo sincero.
tem essa conotação e tem uma conotação mais objetiva, em verdade, como sendo algo real, verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, então a minha adoração tem que passar por Cristo, pelo que Ele fez, por quem Ele é. Então uma adoração em verdade, baseado na palavra, uma coisa substancial. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é falso. Estão entendendo? A minha adoração está baseada nas escrituras que diz batei palmas, que diz levantai as mãos, que diz proclamai ao Senhor. Os salmos diz isso. Boa parte dos salmos é adoração a Deus. Então, verdade nesse contexto, baseado na palavra, baseado em Cristo de forma real. E pode ser verdadeiro por não ser fingido. Adoração verdadeira, tem que ser isso. Mas o que eu quero é adoração em espírito. Então, voltem comigo lá no texto, que essa que é a parte boa do negócio. Em espírito. Quase que eu pego a batizada. Estão comigo aí? Vamos lá então. Deixa aberto lá em João 4. Não tira de João 4, a gente vai ler vários versículos. Mas vamos ler do 1 ao 8 primeiro. Até chegarmos lá naquele versículo inicial. Vamos indo até chegar a ele. Até porque eu penso que o domingo de manhã, eu penso, é claro que eu penso compartilhando com o pastor, né? Se eu pensar por mim mesmo, não adianta. Que o domingo de manhã já é mais para isso mesmo. É mais para a gente ler mesmo as escrituras, folhear, estudar, aprender. É mais uma coisa de aprendizado. Manhã é para isso. Então, vamos realmente, tragam Bíblia, abram, anotem e fiquem abertos em João 4. Do 1 ao 8 fala assim, ó. E, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, legal esse é necessário, guardem isso, era necessário, não foi uma coincidência, por acaso Jesus passou por Samaria, não. Ele tinha que ir num local e era necessário que para ir para esse local ele passasse por Samaria, ele tinha que passar ali, né? Já sabia que tinha algo para se fazer, ele sabia que tem um negócio que eu tenho que resolver em Samaria, então antes de ir para lá eu tenho que passar por Samaria, é necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta é por volta de meio-dia. Era quase meio-dia quando isso aconteceu. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Amém? Simplesinho, né? Texto, só para a gente entender o que estava acontecendo. Jesus tinha que ir para um lugar, era necessário ele passar por Samaria, ele tinha coisas a tratar em Samaria, chegou perto da fonte, Jesus parou na fonte, era quase meio-dia é hora de quê? Almoço, né? Jesus estava com fome, não só ele, mas os discípulos, tinha andado muito, ele estava cansado. Quando você faz atividade física, caminhar é uma dessas, a fome, aí que a fome vem mesmo. Estava andando, cansado, sentou perto do poço. Aí chegou para os discípulos e falou, ó, vai até a cidade, compre comida. E Jesus ficou esperando, ele estava cansado, ele quis esperar. Ficou aguardando, o povo foi. Nisso que o pessoal saiu, Jesus estava sozinho, aproxima-se uma mulher. E essa mulher é uma samaritana. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Fácil até aí? Continuar aqui no 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Uma pergunta. Aí a Bíblia ainda coloca assim, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A primeira coisa é que aquela mulher ficou admirada. Já não era comum um homem ficar sozinho falando com uma mulher naquela época. Já não era comum, ela podia ser casada, coisas do tipo. Não era comum. Jesus está ali, vem uma mulher até ele começa a conversar com uma mulher. Já não é comum. Tanto é que lá na frente, quando os discípulos chegam, de longe, eles olham Jesus de longe conversando e um catuca o outro assim. E a Bíblia fala, e ficaram admirados por vê-lo falando com uma mulher. Só que ninguém teve coragem de perguntar.
Ficaram, caramba, Jesus conversando com a mulher, mas quando chegou perto dele, ô Jesus, e aí, tudo bem, a comida está aqui. Mas ninguém perguntou, ei, o que você está fazendo aí? Ninguém teve coragem de perguntar, mas não era comum. Além disso, a mulher se apresenta como sendo uma samaritana e Jesus, como judeu, conversou com ela normalmente. Então já tem algumas coisas importantes para a gente ver nesse ponto. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho isso, que a gente sempre fala que não se davam com samaritanos, não se davam, mas a gente nunca parou para explicar. Eu acho que domingo de manhã é um dia propício para isso, para a gente entender por que os judeus não se davam com samaritanos. Samaritano não era judeu, não era? Era outro povo, era... Enfim, até para a gente entender esse contexto é importante, esse pouquinho de história. Mas lá, 400 e poucos anos antes de Cristo, um pouquinho antes, quando o primeiro rei de Israel vem, que é Saul, né? Primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Esses 3 reis foram os únicos reis que reinaram por Israel de forma completa, ou seja, todo o povo de Israel. Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois que Salomão morre, o filho dele assume, se eu não me engano é Roboão, ou uma coisa assim, ou Jeroboão, acho que é Roboão. Depois que ele assume, o reino é dividido. 2 tribos de Judá e mais uma fica mais para o sul, e 10 tribos se juntam e ficam mais para o norte. Essas tribos que vão para o norte, eles têm a capital deles em um lugar chamado Samaria, né, e pertenciam ao povo de Israel, enquanto que a tribo que foi para o sul, que Judá era uma dessas, e era a tribo mais forte, então era a tribo de Judá que eles falavam, mas eram 2, se separaram, e como se fossem 2 irmãos brigando, eles não se davam, eles só se uniam quando vinha um inimigo comum. Aí eles se uniam para poder guerrear contra esse inimigo. Venceu o inimigo, voltava a cada um se separar de novo. Todo mundo era Israel, estão entendendo? Todo mundo era judeu ali, só que tinha uma galera que se separou do outro. Aí quando eles foram para o cativeiro, foram presos, tanto Israel quanto Judá, um foi para a Babilônia, outro para a Síria, só que Judá conseguiu, mesmo preso, manter a sua cultura, manter a religião em si, não se misturaram com o povo, eles conseguiram ficar ali mantendo a identidade deles. Já o povo de Samaria, que a capital era Samaria, né? Mas o povo de Israel, lá as 10 tribos do norte, começaram a se misturar, começaram a adorar outros deuses, adoraram Baal, adoraram... um outro deus lá que eu esqueci o nome, começaram a se misturar, a casar com outros povos, então já não era mais judeu puro, casou com outras cananitas, casou com eles lá, misturou tudo. Aí quando eles recebem o decreto de voltar de novo, lembra que Ciro assina o decreto dizendo, Israel, vocês podem voltar para sua terra e construir lá. Quando isso acontece, na verdade ele autoriza que Judá volte. Aí Judá voltou. Aí a galera de Israel toda misturada, aproveitou em si, a gente também é israelita, e voltaram juntos. Só que quando eles voltaram, começou a haver uma segregação. O pessoal do sul, de Judá, começou a falar, vocês estão misturados, vocês já abandonaram a aliança, vocês abandonaram o nosso Deus, vocês não pertencem mais ao povo da aliança, vocês não são mais descendentes de Abraão, as promessas feitas não são mais para vocês, agora a gente que é o povo de Israel. Aí começou essa segregação. Só que aquela galera que estava misturada, começou já que eu não posso ir para o templo adorar, já que eu não posso estar no meio do povo prestando culto a Deus, eu vou começar a fazer o meu culto aqui. Aí começaram a adorar em montes, começaram a fazer a forma de adoração deles ali. E havia uma segregação muito grande, ao ponto de não se cruzarem. Eles não se cruzavam, o camarada não passava por Samaria. O fato de Jesus, sendo judeu, passar por Samaria já era algo incomum. E é interessante que Jesus já está mostrando aqui algumas coisas. Ele está mostrando que a adoração não tem mais, né? A adoração não é mais do povo de Israel, a adoração não é mais de A, de B, a adoração é uma coisa universal. A nova adoração que Jesus veio implantar não se limitava mais a um povo específico, num local específico, numa forma específica. Então Jesus já estava apontando algumas coisas ali ao ensinar isso para a mulher. Então eles não se davam por isso. Eles não se davam porque um estava misturado e o outro não. Entendeu o contexto? Quando Jesus fala que era admirável vê-lo judeu falando com uma samaritana? Perceberam isso? Então, aí continuando. Jesus já mostra algumas coisas, né? Não davam, tal, já falei tudo isso. Aí vamos lá para o próximo versículo, que é o 10. Fala assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu, isso Jesus falando para a mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus faz uma pergunta aqui, né, a essa mulher.
mulher, me dá água. Deixa eu pegar de novo aqui o 9. Vamos pegar do 9 e o 10 junto para vocês entenderem melhor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus responde e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí dá um start na mulher. Percebe que, por enquanto, o único diálogo que ela tem ali é: o que esse judeu está falando comigo? Estranho, sou mulher, ele é homem. O que ele sendo judeu e eu sendo samaritano, ele está falando comigo? Mais estranho ainda. Aí Jesus vai e pede água. A mulher: você vai falar comigo? Você vai me pedir água? Aí Jesus: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você te pediria, ele te daria água viva. Aí a mulher: água viva? O que é água viva? O que é isso? Percebam que a mulher está apenas na esfera natural. Água viva? O que é uma água viva? Eu não sei o que é uma água viva. Disse-lhe a mulher, do 11 e o 12. Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Olha, mulher, quem você está achando que você é? Você não tem nada para tirar essa água do poço. Da onde que você vai me dar a água da viva? Está querendo me enrolar. Está querendo me dar uma volta. Da onde você vai pegar a água viva? Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui? Que dele que tira o nosso sustento? Da onde você vai tirar a água? Aqui a gente já começa a perceber que a linguagem de Jesus não é a mesma da mulher. A mulher está falando de uma água natural. Jesus está falando de uma água espiritual. Jesus está falando de uma sede espiritual. A mulher está falando de uma sede natural. A mulher está achando que ela nunca mais vai ter uma sede natural. Não vai precisar mais beber água. Isso é bom. Imagina você ter que andar vários distâncias longas para pegar água num balde e carregar. Se você não tiver mais sede, você não precisa mais fazer isso. Então a mulher está pensando na esfera natural. Jesus está olhando para a esfera espiritual. Jesus está falando de uma sede espiritual. De quem beber dessa água nunca mais terá sede espiritual. Essa é a água que Jesus está se referindo. Então a gente tem que diferenciar isso quando estiver lendo esses textos. Então a mulher mostra que Jesus estava certo, porque ela não conhecia Jesus. Jesus fala assim, mulher, se você conhecesse quem fala contigo... Jesus mostra que ele estava certo, ou seja, você não sabe quem está falando contigo. Tu está achando que eu sou um homem normal. Jesus pensando, essa mulher está achando que eu sou uma pessoa qualquer, que eu sou um homem qualquer, que inferior a Jacó. Aí olha o que ele fala no 13, do 13 ao 15. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, do poço de Jacó, entendam a pergunta dela é: por acaso você é maior do que nosso pai Jacó? Jesus não responde nem que sim, nem que não. Jesus fala assim, mulher, Jesus respondeu: qualquer que beber da água de Jacó, da água desse poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu vou dar, a água de Jacó, você volta a ter sede. Da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher ainda não saiu da esfera física. Jesus fala, mulher, ela pergunta a Jesus: você é maior do que Jacó? Jesus não responde nada, fala: mulher, se você beber água de Jacó, você volta a ter sede. Se você beber a minha água, você nunca mais terá sede. Jesus disse ou não para ela quem é maior? O que vocês acham? De forma subjetiva, Jesus respondeu: eu sou maior do que Jacó. Antes de Jacó, eu era. Como ele falou de Moisés, né? Jesus respondeu ali de forma subjetiva, que Jesus ali não queria falar direto ainda. Vai chegar uma hora que Jesus vai falar direto. Mulher, eu sou. Mas por enquanto ele não falou ainda, ele está ainda querendo que a mulher vá descobrindo as coisas por si mesma. Então, Jesus fala: sim, eu sou maior, porque a água de Jacó você torna a ter sede, a água que eu dou não. A água que eu dou você nunca mais vai ter sede. A mulher ainda não saiu da esfera natural. Senhor, se você está dizendo, então me dá dessa água, para que eu não tenha sede e não precise voltar aqui mais.
Olha como que ela ainda está presa à esfera natural. Aí vamos lá, vamos continuar. Foi. Ah, tem uma coisa aqui, observação que eu botei, mas deixa eu falar dessa observação aqui, que é coisa minha, mas é errado. Não é errado você cantar músicas que falam assim, tem a inspiração lá de quem escreveu, né, tal, mas é importante que você tenha essa noção, porque às vezes a música ensina uma coisa que não está na Bíblia, a gente fica, por exemplo, músicas que falam que Jesus, deixa eu falar o que Jesus diz primeiro antes de falar da música, para que você não fale que é coisa da minha cabeça. Senhor, dá-me dessa água, Jesus fala, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que Jesus der, o quê? Nunca mais terá sede. Então, queridos, você já bebeu da água que Jesus deu? Sim ou não? Amém. Se você beber da água que Jesus der, você nunca mais tem sede. Então não fica mais, estou com sede, sacia a minha sede. Tem músicas que foram inspiradas assim, né? Até a própria Lagoinha, quero beber, me dá da tua água, estou com sede. Na verdade, quem está com sede é o mundo, que precisa dessa água, a gente não mais. Dentro da gente, é igual falar para o Espírito Santo vir nos visitar, venha. Na verdade, o Espírito Santo ele já está sobre nós. Então é importante que a gente tenha isso esclarecido, tá bom? Não estou dizendo que as músicas agora são antibíblicas, não é nada disso. Nada disso, só porque você entenda que o Espírito Santo ele não vem mais sobre você. Por que ele não vem mais sobre você? Porque ele já está. Então eu não peço, Espírito Santo venha sobre mim. Espírito Santo é simplesmente tenha liberdade de agir. Porque ele já está, ele já mora, ele já habita. Quem precisa que o Espírito Santo venha sobre ele é o mundo. Da mesma forma, quem está com sede, quem precisa da água é quem? O mundo. A gente não mais. A gente já bebeu dessa água, a gente já experimentou. E uma vez experimentado, disse Jesus, não fui eu, nunca mais terão sede. Então, se você está com sede, queridos, beba da água da vida. Beba de Cristo. Beba, porque você não pode ficar com sede, não pode. Não pode, porque sede é a água natural, a água de Jacó, a água de Jesus não. Então está entendendo as coisas? Isso tem que estar claro, essas coisas é importante estar claro na nossa mente. Então fala comigo assim, eu bebi, nunca mais terei sede. Para isso entrar, mais uma vez, eu bebi, nunca mais terei sede. Amém? Glória a Deus. Se você voltar a ter sede, bebe de novo, de Cristo. Vamos lá, 16 a 19 agora. Disse-lhe Jesus, agora que vem o legal. Deixa eu fazer, esse versículo é divisor de águas. Até agora a mulher está em que esfera? Qual a esfera da mulher? Natural. Jesus está falando a mesma língua que ela? Não, Jesus está falando na esfera espiritual. A mulher se limitou. A mulher sabe quem Jesus é? Não, tanto é que Jesus fala para a mulher, mulher, se você soubesse quem te pede de beber. Ela não sabe quem Jesus é. Ela compara Jesus a Jacó. Por acaso você é maior do que Jacó? Jesus não responde diretamente, mas indiretamente ele responde, sim, eu sou, né? Se beber a água de Jacó, você torna a ter sede. Se beber a minha água, você não tem. Ou seja, eu sou maior do que Jacó, subjetivamente. Só que a mulher ainda não estava. Aí o que Jesus faz? E é importante você entender que os dons é para isso. Os dons espirituais é para isso. Nós, como igreja, um parênteses. O pastor falou muito bem isso, não preciso falar muito, não. Nós, como igreja, não devemos viver constantemente, precisando ver sinais para crermos. Quem precisa dos sinais é o mundo que não crê. Não que a gente precisa crer independente de sinal. Eu não preciso ver, a gente crente, eu não preciso, entenda isso é tão profundo. Eu não preciso, nós crentes, não precisamos que alguém se manifeste com o dom de cura para sermos curados. Sabia? Porque nós crentes, já temos uma ferramenta para cura. Qual é a ferramenta para cura? A fé. Está alguém doente? Vai até a igreja, pede para o pastor Glaucio orar. Ele vai orar, vai te ungir com óleo e você vai ser sarado. Aí você tem que crer. É assim que Tiago disse. Então a gente já tem essa ferramenta. A gente não precisa de ver sinais. A gente não precisa que alguém revele a nossa vida inteira. Faça isso, Douglas, ande por esse caminho, vá isso, faça assim. Porque eu já tenho o Espírito
em mim que fala: Douglas, não faça isso, não ande por esse caminho, faça. Então os sinais, se vocês observarem, quem mais desenvolve os dons espirituais são os evangelistas, porque eles estão lidando com crente, sim ou não? Eles estão lidando com o ímpio, e o sinal serve para ver. O próprio Jesus falou, os sinais servem para isso, para que o mundo creia, para que o mundo veja que o que vocês estão falando é real. Então a gente não pode ficar dependente de sinais, querer ver sinais para crer. Tem que crer antes mesmo de ver os sinais. Mas aqui Jesus, com essa mulher, Jesus teve que mostrar um sinal, porque a mulher estava... Aí Jesus fala o que para ela? Vamos ler? Fala: olha só, mulher, faz o seguinte, vá na tua casa, chama o teu marido e volte aqui para conversar comigo. Vamos ver, ó. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Pronto, Jesus foi curto e grosso. Aí a mulher vem. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus nem deixa a mulher continuar. Jesus fala: disse-lhe Jesus: disseste bem. Ou seja, eu sei que você não tem marido. Eu falei isso só para te testar mesmo. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso aqui é revelação. Jesus estava como homem, amém? Quem revelou para ele ali? O Espírito Santo. Isso aqui é Jesus, e isso continua valendo até hoje. O Espírito Santo continua revelando, através do dom de revelação, lá, que é discernimento, aquela coisa toda. E o Espírito Santo revelou para ele: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és... a mulher já saiu daquela dimensão de um simples homem que estava com sede, querendo dar uma volta nela para poder pegar água na frente, que ofereceu uma água viva. Que água viva é essa? Saiu da esfera e falou: caramba, você não é uma pessoa qualquer, porque uma pessoa qualquer não sabe que, até porque se ela tem 5 maridos e o que está não é dela, você acha que é uma coisa pública? Era coisa pública, todo mundo sabia que aquele marido não era dela, era amante de alguém. E é escondido, amante normalmente é escondido, né? Uma ou outra pessoa que sabe. Então, como é que você sabe disso? Vejo que você não é uma pessoa qualquer, você é um profeta. Você é um profeta, porque para saber essas coisas tem que ser um profeta. Aí a mulher começou a olhar para aquele homem, Jesus, de uma forma diferente, porque agora não é mais uma pessoa qualquer. Então ela começou a sair da esfera física e entrar na esfera espiritual. Aí chega um detalhe que vale a gente mencionar aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Não sei se está ali não, deve estar. Mas nessa época que Jesus vem, o povo estava muito tempo sem a comunicação de Deus. É importante a gente ter isso em mente. Quando ela vê que Jesus é um profeta, não é mais um profeta. Um profeta, mais um. Não, o povo estava muitos anos, eu não tenho certeza aqui. O período intertestamentário foram 400, né? 400. Então ele estava ali aproximadamente 400 anos sem Deus se manifestar através de profetas. Deus não falava. O único que veio depois de 400 anos, quem foi o primeiro que veio? Que lembram? João Batista. Aí João Batista começou a pregar, todo mundo reconheceu. Daí também tanta gente está com João, porque tanto tempo que Deus não fala, 400 anos, né? Gente, várias e várias gerações nasceram e morreram sem presenciar a comunicação de Deus como os antigos. Então era muito folclórico, era muito histórico para eles. 400 anos é muito tempo. Deus falava através dos profetas naquela época. Então, o povo não estava acostumado com aquilo. Aí, de repente, a mulher vê que do lado dela, conversando com ela, tem um profeta. Caramba, é minha oportunidade. Imagina se fosse você. Tem um profeta nos moldes do Velho Testamento lá. Jesus viveu ainda no Velho. Você tem um profeta diante de você. É a hora. Aí a mulher, aí muda completamente o diálogo entre os dois. Acabou a questão, a discussão de água, estou com sede, água viva. A mulher não quis nem saber de água mais. A mulher não quis se preocupar com nada. Ela falou: caramba, se eu estou diante de um profeta, é a hora que eu tenho de tirar todas as dúvidas que eu tenho teológica.
A mulher já tinha dúvida, ó. Aí ela perguntava para os samaritanos, ó, o lugar de adorar é aqui, é no monte, é aqui que nossos antepassados adoraram, aqui que Deus ouve. Aí ela encontrava o judeu, não, aí Deus não recebe adoração. Deus só recebe adoração se você vier em Jerusalém no templo. Aqui é o lugar de adoração. Aí ele diz, aí o judeu falava, vocês não são da promessa, nós é que somos. Aí o povo lá, não, nós somos da promessa sim, somos descendentes de Abraão. E isso estava na cabeça da mulher. Aí ela fala, caramba, agora eu estou diante de um representante de Deus. Ele vai falar realmente o que é a verdade. As minhas dúvidas todas vão ser sanadas agora. Foi isso que ela diz aqui, ó. Vamos continuar. Tal. Eu tenho que terminar essa primeira parte, por isso que eu estou... 20. Aí a mulher, vejo que és profeta. Então vamos lá, vamos tirar. Esquece esse negócio de água, isso é de menos. Vamos para o que interessa. Nossos pais adoraram neste monte. Jesus estava em Samaria, neste monte. Ela mostrou assim, aquele monte ali, ó. E vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo de adorar. Ela fez uma pergunta, né? Se vocês observarem, é uma pergunta bem antiquada para os dias de hoje, né? Hoje não faz sentido. Porque aqui o conceito de adoração da mulher estava tão antiquado, por isso que no domingo que vem eu vou falar da adoração do Velho Testamento, fazendo um contraste com o que eu vou falar hoje. Porque estava tão antiquado que ela estava perguntando o local de adorar. Era muito ritualística a adoração da mulher. Como que a gente adora? Qual é o lugar? Qual é a maneira? Tem que me curvar? Não tenho? Tem que levantar a mão? Como que é a adoração? E Jesus, poxa mulher, eu vim trazer uma outra ideia. Esquece esse ritual teu aí. Aí Jesus fala no 21 a 24. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem. Isso aqui que é o versículo revolucionário. Crê-me que a hora vem, em que nem neste monte... lá em Samaria, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Jesus responde lá, vocês realmente misturaram, realmente vocês estão fora lá da promessa. Vocês adoraram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, que não se contaminaram. Mas, independente disso, mulher, independente de vocês se misturaram, que vocês estão adorando quem não conhece, e lembra que a primeira coisa que eu falei, que para adorar temos que saber quem estamos adorando, temos que conhecer, vocês adoram quem vocês não conhecem, nós não, nós conhecemos, mas deixa isso para lá, não se preocupa com isso não, porque a hora vem, ele repete, a hora vem, e agora é. Na verdade não era naquela hora exatamente não, tá? Quando Jesus fala, e agora é, ainda não era, ainda ia vir. Jesus, gente, ele veio implantar uma nova aliança, correto? Ele veio para trazer uma nova acordo, uma nova aliança, deixamos de viver na dispensação da lei, passamos a viver na dispensação da graça. Então Jesus veio inaugurar muitas coisas. Só que quando Jesus veio inaugurar muitas coisas, uma dessas coisas era a adoração. Então ele veio para mostrar, a partir daqui para trás, existia um tipo de adoração, daqui para frente vai ser outra. Qual a adoração que nós estamos hoje? Do lado de lá ou do lado de cá da cruz? Do lado de cá. Nós já estamos nessa adoração que Jesus veio implantar. Jesus veio fazer isso. Então quando ele fala, a hora vem futuro, e agora é presente, é porque é ele que veio trazer. Então ele fala, ó, eu já vim fazer isso. Ainda não, falta pouco, mulher. Em outras palavras, que dizer assim, ó, falta muito pouco. Eu já vim. Eu sou o cara que vim inaugurar essa nova adoração. Então, a hora vem e agora é. É o quê? Em que os verdadeiros adoradores, futuro de novo, ó, adorarão. Então ele fala que é no presente, porque ele, Jesus, é que ia inaugurar. Ele quer pegar a tesoura na fitinha lá e ia cortar, ó. Inaugurei. Por isso que ele diz, já é. Eu vim fazer isso, não vai passar de mim. Agora, vocês ainda vão adorar, ainda não aconteceu ainda, eu ainda tenho que morrer. Ele não falou tudo para a mulher, mas a gente sabe que ele ainda tinha que morrer, tinha que nos tornar nova criatura, tinha que mandar o Espírito Santo viria e ele, juntamente conosco, nos levaria a uma adoração perfeita. Então, por isso que ele falou, adorarão. Quando isso tudo acontecer, quando eu morrer, ressuscitar, inaugurar a nova criação, mandar o Espírito Santo, é que essa adoração vai inaugurar. Tá? Então, adorarão, futuro, o Pai em espírito e em verdade.
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a frase, esse é o negócio. Aqui que Jesus vem inaugurar algo novo, aqui que ele vem trazer uma nova forma de adorar. É interessante que ele fala aqui, ó, ele deixa claro que a questão não é onde você vai adorar, mas como, né? E quem você vai adorar. Aí deixa eu falar um pouquinho desse, você curto nisso, mas eis que vem a hora em que os verdadeiros adoradores, então, verdadeiros, de verdade, é quem Jesus estava chamando, quem estava escolhendo, procurando, adorarão em espírito e em verdade. Adorar em verdade, uma forma verdadeira de adorar. Se você pensar assim, se a partir de Jesus é que a adoração vai ser em espírito e em verdade, é porque antes dele, por mais, agora eu não estou criticando os antepassados não, mas por mais que a adoração daqueles caras de antigamente tenham sido fenomenais, se a gente pegar um Davi da vida, né, Davi, gente, ele implantou uma forma de adorar, e não foi nem Deus que mandou, não. Quando Moisés, ele cria lá o tabernáculo, a forma, o culto, não foi por conta de Moisés, foi por conta de Deus. Deus falou, Moisés, faça assim, divida em turnos, faça desse jeito. Quando Davi vem, Davi muda a forma de adorar por conta própria, não é Deus que manda, ele é que fala, porque Davi era músico, e ele implementa, ele acrescenta na adoração a música, coisa que não se existia até então. Antes de Davi, a adoração não usava instrumentos, não usava música. Davi, como era um bom músico, ele usava aquilo para adorar a Deus. Só que legal que não foi Deus que mandou, ele que falou, eu vou adorar a Deus assim. E começou a adorar a Deus daquele jeito. Então, a adoração desses caras, a Bíblia, os salmos, mas nenhuma de todas essas adorações foi chamada de a adoração em verdade, verdadeira, o que eu quero. Ou seja, o que eu tenho para vocês daqui para frente é muito superior a tudo aquilo que foi feito. Eles fizeram o melhor que eles podiam, gente. Enoque, Samuel, o melhor que eles podiam, limitado pela dispensação deles, pelo conhecimento que eles tinham, muito ritualística, muito cerimonial, muito mecânica, mas tudo que eles podiam fazer para adorar a Deus, eles faziam. Só que Jesus falou, tem algo muito superior a tudo isso, porque daqui para trás, se daqui para frente a adoração é em verdade, daqui para trás ela não era ainda era uma sombra, é isso que o apóstolo Paulo fala, ainda era uma sombra das coisas que viriam, ainda era um vislumbre do que eu tenho para vocês, isso em relação à aliança, o tratamento com o homem, o relacionamento de Deus com a gente, e a adoração também ainda era um vislumbre perto do que Deus tem para nós hoje. Hoje nós temos um mundo à nossa disposição na adoração, e a gente muito mal, e às vezes a gente fica com sede, tu entende isso? Que a gente tem um oceano, do trono desce um rio que flui infinitamente água, inundando, a adoração está à nossa disposição para a gente, e a gente às vezes fica com sede, quero beber, estou com sede, Senhor, estou com sede, bate a cabeça, estou com sede, e Deus, sede, e Deus, caramba, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Então a gente tem que ter isso. Vamos lá, que está acabando, eu tenho que, pelo menos esse texto básico eu preciso terminar. Adoração de verdade, é legal, eu botei aqui, adoração de verdade. 25. (4:25) 4:25 fala assim, a mulher disse-lhe, eu sei. Olha o que a mulher fala, que depois que Jesus disse, virá o dia em que o verdadeiro adorador adorarão, a mulher fala assim, ó, eu sei. Ela não sabe a resposta de Jesus, ela sabe que quando o Messias vier, porque tanto o samaritano como o judeu esperavam o Messias, eles tinham isso, eles sabiam que o libertador viria, ela fala, ó, quando o Messias vier, chamado Cristo, ele está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Você entende que só dela saber que quando o Messias vier e ia esclarecer, ela já está à frente de muita gente? Percebe isso? Que não foi à toa que Deus escolheu uma mulher que tinha 5 maridos, prostituta ou sei lá o que ela era mais,
Quando Jesus escolhe uma mulher daquela, que a gente fala, pô, essa mulher que Jesus escolheu para revelar. Gente, ela foi uma das primeiras, se não a primeira pessoa que Jesus fala de forma clara, fora ali os discípulos que estavam com ele, de forma clara, eu sou o Messias. Ele não falava isso. Ele não falava. Jesus não falava de forma aberta. No interrogatório, você é o rei? Tu dizes. Quem é você? Vai lá, João Batista. Pergunta a ele, quem és tu? Tu és o Messias que há de vir? Vai lá e fala para João tudo que vocês viram aqui, ó, os cegos veem, os mudos falam, tal. Vai lá e fala isso para João. Jesus não fala de forma aberta. Para aquela mulher, Jesus fala, eu sou o Messias, de forma aberta. Não foi uma mulher qualquer. Aquela mulher sabia, ela tinha no coração dela, embora estivesse cheia de erros, ela sabia, o dia que o Messias vier, ele vai me revelar tudo. Ele vai me dizer exatamente o lugar certo, a maneira certa, o proceder certo, aonde é a forma correta de adorar. Estão percebendo isso? Eu sei. Tá, então deixa eu fazer aqui já acabou o tempo. Então, 5 minutos eu vou fazer um resumo aqui, pelo menos para finalizar essa parte. No domingo que vem, eu volto no texto, concluo o texto e pego a parte inicial. Aí, primeiro, a mulher se encontra com um homem, um simples homem para ela, e pede água. Esse homem faz o quê? Revela a vida dela. Quando revela, irmão, né? Lembra de Natanael? Olhou para Jesus, não deu nenhum crédito para ele. Quando Jesus fala, eu te vi quando estava lá embaixo da figueira, tal, homem valoroso. Ele, vejo que és profeta. Revelou, sabe? Quando revela, o povo fica logo. A gente não tem que ficar assim não, espantado, porque, revelou. Alguém tem dúvida? O crente tem dúvida que Deus, se ele precisar, ele revela? A gente não tem que ficar pasmo com isso. O crente não. O ímpio tem que ficar. O crente não. O crente conhece o Deus que serve. O crente, Deus revela para ele. Não precisa que ficar A, B. Mas amém. Ele revela a vida dela, ela reconhece que ele é um profeta, ela aproveita para tirar uma dúvida doutrinária a respeito da adoração. Jesus explica tudo para ela. Ela, como se não tivesse entendido tudo, diz. Jesus explica, gente, a verdadeira adoração, Pai, Espírito, ela não entendeu nada. Tanto é que ela fala, está falando esse monte de coisa aí, mas eu sei que quando o Messias vier, ele vai me explicar tudo. Vamos ver a resposta de Jesus. Aí olha o versículo 26, Jesus fala. Jesus disse, o que Jesus disse? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Mulher, não vai vir mais ninguém. Mulher, tudo que você está esperando, você está no teu coração, esperando que o Messias te revele. Está esperando, ele chegou, eu que estou falando contigo. Essa é a resposta que você está esperando. Você só tem que entender, é isso que você quer saber? Não vai vir nada diferente. Tu não vai vir ninguém te explicar nada, porque o Messias sou eu. Gente, Jesus não falava isso para ninguém, Jesus falou para aquela mulher. Dizem a história da igreja lá, que essa mulher foi uma das que mais pregou lá. Até a Bíblia cita um pouco, mas os historiadores falam com mais profundidade. Essa mulher foi uma das primeiras que pregou para Samaria inteira a respeito de Jesus. Ele fala de forma aberta que ele era o Messias. Eu que vou te revelar. Então é isso, mulher, é isso. Não vai ser diferente. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito porque o Pai é espírito. Deus é espírito, importa que os seus adoradores também façam dessa forma. Importa, mulher, importa que você que está morta espiritualmente, você ressurja como uma nova criatura, mas para isso alguém tem que pagar o preço. Então eu vou pagar o preço, eu vou ser o primeiro a ressurgir como uma nova criatura, o primogênito da criação. Então depois vocês também vão ressurgir, recriados, vivos, aí sim, conhecendo o Pai, vocês vão ter condições de adorar a Ele, mas antes disso, antes de começar essa adoração nova, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, porque quando eu for para o Pai, eu vou enviar um outro Consolador, aí sim, Ele vai estar com vocês, Ele vai revelar todas as coisas, aí sim, quando isso acontecer, você vai adorar em qualquer lugar, você vai adorar do jeito que você quiser. Você não vai precisar que alguém fale, levante a mão, abaixe, ajoelhe. Você, quando quiser, vai ajoelhar, vai levantar. Porque o Espírito que está em você, recriado, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te levar. Essa é a nova dimensão de adoração. É a esse Espírito, o Espírito Santo, que a gente tem que se entregar. É a Ele que a gente tem que, Senhor, me conduza na adoração. Se Ele não estiver te conduzindo, você vai fazendo o que você quiser. Porque você é um ser autônomo.
autônomo, você tem condições de você mesmo de adorar. E à medida que você for fazendo isso, o Espírito Santo vai olhando, isso, garoto, está aprendendo, vai, continua aí, continua, agora vamos lá, agora eu vou te dar um up para você. Então é isso, você parte muitas das vezes de você mesmo, você que fala, Senhor, eu vou levantar as mãos, eu vou abrir a minha boca, Senhor, eu te amo, as situações estão difíceis. Adorar não é música, eu já falei para vocês, não é só música. Está numa situação difícil, complicada na sua casa, você, Senhor, eu vou te adorar, porque eu creio que o Senhor vai reverter essa situação. E adoração é isso, é confiar, é obedecer. Aí você vai adorando, e o Espírito Santo vai te levando a isso, em qualquer lugar, de qualquer forma. Domingo que vem a gente vai fazer uma comparação com a adoração do Velho Testamento, você vai ver a limitação que eles tinham. Não era qualquer um, não era em qualquer lugar, tinha todo um ritual. A gente vai comparar com isso que é hoje. E vamos também, estou acabando agora, e vamos perceber também que a adoração ainda, agora, a gente vai ver que Jesus, ele não veio finalizar, ele veio iniciar. Só que a adoração, ela ainda vai continuar até irmos para o céu. Quando chegarmos no céu, aí nós vamos ter um vislumbre da perfeita adoração. Que se der tempo eu vou comentar um pouquinho como é que acontece isso lá. Apocalipse ele fala um pouquinho para a gente, de toda a evolução da adoração na terra, tem um paralelo lá no céu. Então toda adoração ela vai terminar mesmo no céu, porque o Espírito Santo ele continuou. O próprio Jesus, ele falou assim, ó, eu queria ensinar tantas coisas a vocês, eu queria falar tantas coisas a vocês, mas eu não posso. Percebe que Jesus não podia falar? Porque ele estava limitado numa cultura, numa dispensação, estava limitado com a mente que não tinha condições de entender do povo. Então o povo ainda estava muito limitado para compreender as coisas. Aí Jesus fala assim, ó, mas quando eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador. Aí sim, Ele vos ensinará todas as coisas. Então quando o Espírito Santo viesse, ia ensinar. A gente pode pensar nos discípulos que andaram com Jesus. Você sabia que as pessoas que andaram com Jesus, isso é bem forte, eu tenho 2 minutos, as pessoas que andaram com Jesus eram mais limitados de conhecimento do que nós somos hoje? Isso é forte, não é? Porque aquelas pessoas não tinham condições ainda de entender tudo, mas nós hoje temos o Espírito Santo que nos capacita a compreender as coisas de Deus. Pensa em Paulo, o apóstolo Paulo andou com Jesus? Aprendeu as coisas direto de Jesus? O apóstolo Paulo só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Ele teve um encontro com Jesus lá na conversão, mas quem ia revelando as coisas para ele era o próprio Espírito Santo, sem limite. Jesus não estava mais preso a essa carne, a esse corpo. Jesus falou assim, ó, você vai aprender as coisas que eu vou te falar agora e as que ainda eu vou te revelar. Então Jesus aparecia para Paulo sem limitação, sem limite. Paulo já com uma nova criatura, já cheio do Espírito Santo para ensinar as coisas a ele. Jesus ensinava a ele sem limitação. Então Paulo é um dos caras que mais contribuíram à questão do conhecimento do que mesmo os discípulos que andaram com Cristo. Então nós hoje, com o Espírito Santo, gente, não tem limite a profundidade de adoração. A gente vê vários textos no Antigo Testamento, a água indo, né? A água começando nos artelhos, vai vindo, até que ela fica sem limite, você fica mergulhado, que é o que Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Pastor, vem domingo que vem, hein? Pode. Então vamos colocar de pé? Domingo que vem eu vou tentar terminar um pouco antes, pelo menos aí uns 20 minutos antes. Eu vou ver quem vai estar ministrando, para a gente poder ter um momento aí de adorar o Senhor. No final, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado, Senhor, porque nossos corações se abrem para receber, Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar. Torna-nos, Pai, esse adorador que Te adora em espírito e em verdade. Pai, que o Teu Espírito venha nos conduzir, Deus, nas asas da adoração, que o Teu Espírito Santo venha nos levar, nos guiar. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ser, Deus, que o Senhor não tenha mais a necessidade de continuar procurando, porque nós procuramos algo que é difícil de encontrar, algo que está perdido. Pai, que o Senhor não procure mais adoradores, mas que ache em nós verdadeiros adoradores. Pai, leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção, para um final de dia aí abençoado. Traga-nos à noite, Senhor, para de fato, Senhor, abrirmos os nossos corações na adoração. Em nome de Jesus te pedimos, amém.